Aula de propagação de incertezas. Precisão e acurácia. Como vocês aprenderam na disciplina de Química, precisão está relacionada com a seguinte pergunta: o quão reprodutíveis são seus experimentos? E a acurácia está relacionada com a seguinte pergunta: o quão perto estão seus valores do valor verdadeiro? Então, aqui, associando a distribuição a um alvo de dados, né, você veria aqui um exemplo de medidas não precisas e sem acurácia, com a distribuição longe do valor verdadeiro e dados não muito reprodutíveis. Representando isso na forma de histograma, o valor verdadeiro estaria aqui no centro, esse é o limite superior, esse é o limite inferior. No segundo exemplo, teríamos um exemplo de um conjunto de medidas sem acurácia, ou seja, de valores longe do valor verdadeiro, mas próximos entre si, ou seja, reprodutíveis. E na forma de histogramas veríamos essa parte aqui. Agora, nesse terceiro exemplo, as medidas já estão em torno do valor verdadeiro. Então, elas possuem acurácia, mas precisão não, porque estão relativamente muito distribuídas e então são pouco reprodutíveis. A largura aqui, ó, do histograma é bem ampla, né? Tolerância. E, por fim, nesse quarto exemplo, temos medidas com uma boa acurácia e medidas precisas, porque elas estão no entorno do valor verdadeiro e são altamente reprodutíveis. Veja esse histograma. Dados científicos. O que os cientistas querem? Eles querem sempre dados mais precisos e com maior acurácia. E a precisão e a acurácia estão limitadas muitas vezes pela instrumentação e pelas técnicas de aquisição de dados. Então, temos más notícias para vocês. Não importa como você realize sua medida, sempre haverá erros. Não existe erro zero, né? Então, caso tenha erro zero, significa que você tem que trocar o seu processo, alterar o seu processo de medição ou a precisão do seu equipamento para melhorar a sua medição. Daí vocês aprenderam a realizar medidas diretas. Quando vocês realizam medidas diretas com uma única leitura, a incerteza dessa leitura, quando for um instrumento digital, ela é exatamente igual à menor divisão do equipamento. E como ensinamos a vocês, quando utilizamos um instrumento analógico, a incerteza é metade da menor divisão. No paquímetro do laboratório, a menor divisão ou resolução era 0,05 milímetros. Dividindo por 2, 0,025. Né? Então, a gente considerou aqui o erro de 0,03 milímetros. Quando vocês fazem medidas diretas e realizam um conjunto de medidas, né, como vocês aprenderam lá na disciplina de Introdução à Engenharia, o melhor valor é a média, né, que ele se aproxima mais do valor verdadeiro. E para calcular a incerteza dessa média, primeiramente vocês aprenderam o desvio padrão experimental, o desvio padrão experimental da média, o erro padrão, que é uma combinação do desvio padrão experimental da média ao quadrado, mais a incerteza do instrumento, no caso do paquímetro, por exemplo, era o 0,03 ao quadrado, tira a raiz. Então, o valor verdadeiro desse histograma, nesse exemplo, é 19,51, mais ou menos 0,04 milímetros, já com essa continha aqui realizada. Significa que o valor verdadeiro estará entre 19,51 mais 0,04 e 19,51 menos 0,04. Tá? Isso define aqui a largura do histograma de vocês. Mas o nosso objetivo hoje é discutir como realizar o cálculo do erro para medidas indiretas. São aquelas que vocês obtêm através de um cálculo matemático, de uma função aplicada a duas grandezas com incertezas. Por exemplo, se você quiser calcular a área de um retângulo, sabendo que cada lado foi medido, por exemplo, com uma régua, cada lado vai ter a sua incerteza, né? Então, o lado x é mais ou menos ΔX, o lado y é mais ou menos ΔY.
A função, a gente sabe, a área de um retângulo é x vezes y. Mas se x tem um erro e y tem um erro, qual será o erro de g? Para isso, vamos aprender um método de propagação de incertezas. Quando as variáveis não são correlatas, por exemplo, x não está correlacionado com y, né? E a grandeza depende de uma função dessas variáveis, a incerteza ela é calculada através da derivada parcial. Então, o erro de g ao quadrado é igual a derivada da função em relação a x ao quadrado vezes o erro de x ao quadrado, mais derivada da função em relação a y ao quadrado vezes o erro de y ao quadrado, mais derivada da função em relação a z ao quadrado vezes o erro de z ao quadrado. Não se assustem, é muito simples. Vamos ver um exemplo. Ó, se a gente for calcular a incerteza da área, que é x vezes y, temos que derivar a função em relação a x e em relação a y. Então, o erro da grandeza área ao quadrado vai ser igual a derivada da função em relação a x ao quadrado vezes o erro de x ao quadrado, derivada da função em relação a y ao quadrado vezes o erro de y ao quadrado. Então, se eu derivar a função em relação a x, a resposta é y. Então, fica y ao quadrado vezes o erro de x ao quadrado, mais... Se eu derivar a função em relação a y, a resposta é x. Fica x ao quadrado vezes o erro de y ao quadrado. Se eu dividir toda essa equação aqui por g quadrado, ou seja, x vezes y ao quadrado, eu tenho y ao quadrado dividido por x vezes y ao quadrado, sobra x quadrado, mais x ao quadrado dividido por x vezes y ao quadrado, eu tenho y ao quadrado. E isso vezes o erro do y ao quadrado. Certo? Pois bem, agora sabemos que x vezes y é o próprio g ao quadrado. Então, eu passo multiplicando para o numerador e tiro a raiz. Então, g vezes raiz de x vezes sobre x ao quadrado mais erro de y sobre y ao quadrado. Esse vai ser o erro da função. Tá certo? Isso foi um exemplo. Né? Só que a gente não espera que toda função que você queira propagar a um erro, você precise realizar essas derivadas parciais. O que a gente quer nesse momento é que você aprenda a aplicar essas duas fórmulas. Essas são fórmulas genéricas obtidas exatamente pelas derivadas parciais. Veja, se eu tiver uma função soma, o erro da grandeza é raiz quadrada do erro da variável x ao quadrado, mais o erro da variável y ao quadrado, mais o erro de z ao quadrado. Certo? Se eu tiver uma função que tem uma constante, x elevado a um expoente p, y elevado a um expoente q, z elevado a gama, quando eu for derivar g em relação a cada uma das variáveis, vocês percebem que esse expoente cai. Né? Você tem a multiplicação pelo expoente e subtração de 1. Então, veja, fazendo isso cuidadosamente, chegou-se nessa fórmula genérica, que é o que nós esperamos que vocês aprendam a aplicar. Ok? Então, veja, x sobre x vezes o expoente da função x ao quadrado, mais erro de y sobre y ao quadrado vezes o expoente da variável y, tudo isso ao quadrado, mais gama vezes erro de z sobre z ao quadrado. Raiz, tudo isso multiplicando por g. Ok? Então, a origem dessa fórmula provém do cálculo dessas derivadas parciais. Vocês entendendo isso, no momento que queremos, repito mais uma vez, é que vocês aprendam a aplicar. Então, no próximo vídeo, vamos discutir alguns exemplos de aplicação dessas duas fórmulas. Ok? Bom estudo!